Olá, meus amigos. Eu sou o professor Marco Aurélio Mendes e eu convido você a participar de mais uma aula de matemática. Essa é a aula para o 8º ano e é a nossa 11ª aula. Hoje nós vamos falar de monômios. Monômios também são conhecidos como termo algébrico. Então, monômio ou termo algébrico. Vai ser facinho de você entender esse conteúdo. Por quê? Porque se você prestou atenção na nossa aula anterior, nós falamos sobre expressões algébricas, lembra? Deixa eu botar aqui um exemplo de expressão algébrica. Lembra? Na aula passada. As expressões algébricas, eu vou dar aqui um exemplo. Ó, olha essa expressão algébrica. Ó. 2x mais 3y. Lembra? O dobro de um número mais o triplo de um outro número. Nós falamos sobre expressão algébrica. O que seria um monômio ou termo algébrico? Um elementozinho dessa expressão. A gente chama de monômio ou termo, um termo de uma expressão algébrica. Eu vou dar aqui um exemplo de monômios, ó. Olha aqui, exemplos de monômios. Vou começar. O primeiro exemplo, ó, 2xy. É um monômio. Outro monômio aqui, ó. X sobre 2. É um outro monômio. Tá vendo? Ó? A única operação que tem no monômio é produto. Outro aqui, ó. Mais exemplos. E professor, isso aqui é um monômio, mas só tem número. Não tem problema. É monômio. Da mesma maneira que se aparecer só uma letra, também é um monômio. Caramba, professor. 2xy, x sobre 2, x ao quadrado vezes y ao cubo, 23. Tudo isso é monômio? Sim. Mas para a gente conhecer esses monômios, a gente precisa conhecer, né, os elementos que compõem esse monômio. Eu vou pegar um exemplo aqui, ó, por exemplo, ó, 23 ao quadrado b ao cubo. Isso é um monômio, certo? Ele é composto de letras, de números, pode ter só números ou pode ter também só letras. Esse monômio ele é dividido em duas partes. Essa parte, que é a parte numérica, é chamada de coeficiente numérico. Mas a gente chama, sabe, muito carinhosamente, com muita intimidade, somente de coeficiente. Numérico a gente nem usa. E essa outra parte aqui, ó, que é a parte composta pelas letras, é chamada de parte literal. Beleza, né? O número é o coeficiente e as letras é a parte literal. Então, ó, nesses exemplos aqui, ó, vamos colocar o coeficiente e a parte literal. Só vamos botar aqui o coeficiente numérico e a parte literal desses aqui, ó. Vamos lá? Primeiro, qual é o coeficiente de 2x
xy, ou seja, qual é o número que aparece na frente do 2xy? É 2. Então, o coeficiente numérico de 2xy é 2. A parte literal, ó, letras, xy. Aqui, o coeficiente numérico. E caraca, tem uma fração ali. E agora? Não tem problema. Eu vou separar a parte literal, que é x. Mas e quem seria o coeficiente numérico? Como não tem nada aqui na frente do x, quer dizer, na verdade, aparentemente não tem nada na frente do x, mas tem um 1 ali, ó. Então o coeficiente numérico é quem, ó? 1 sobre 2. É o meio. Difícil, mas não é mesmo. Tem que ter atenção. Olha aqui esse último. Quem é o coeficiente numérico? Epa, não aparece ninguém aqui na frente, então é 1. E a parte literal? X ao quadrado, y ao cubo. Ok? Muito fácil isso, não é? Mas muito fácil mesmo. O que nós vamos falar agora? Nós vamos falar agora, a gente já sabe identificar o coeficiente numérico e a gente já sabe também identificar a parte literal. Agora a gente vai falar sobre uma coisa chamada de grau. Grau de um monômio. Também é fácil. Muito fácil. Como é que a gente determina o grau do monômio? Ó, vou escrever o monômio aqui. Por exemplo, 2x ao quadrado y. Para a gente determinar o grau desse monômio, eu vou pegar os expoentes da parte literal. Quais são os expoentes da parte literal? O expoente do x é 2. E o expoente do y? Não tem nada, mas é 1. Então, o grau, eu vou fazer assim, ó, para determinar o grau, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou somar 2 mais 1 igual a 3. Então, ó, esse é um polinômio, ou perdão, um monômio do terceiro grau, ok? Outro exemplo. Qual é o grau desse monômio? Se só tem o x ali, então, ó, o grau dele vai ser 1, ou do primeiro grau. Mesma coisa anterior, tá? Grau 3 ou do terceiro grau. Ok? Mais alguns exemplos. Mais alguns exemplos. Olha esse aqui, ó. Vamos lá. Qual é o grau? Ó, não tem nada, é 1. Eu vou somar 2 mais 1. Ele é do quarto grau, ou de grau 4. Muito fácil, né? Repetindo, é só pegar a parte literal e somar os seus expoentes. Ok? Nada demais nisso, né? Vamos seguir. Ah, só um exemplinho aqui. E se eu tenho, por exemplo, ó, qual vai ser o grau? 3, tá? Se eu só tenho uma letra, o grau é o grau dessa letra, ok? Acho que também isso é bem óbvio. Agora, um assunto que é importante, que a gente precisa identificar, tá? E a partir desse conteúdo, a gente já começa a fazer continhas, que é o conteúdo que se chama-se o seguinte, ó, monômios semelhantes.
você tem que identificar o que são monômios semelhantes a todo momento. Então, monômios semelhantes é um conteúdo que, se você não entende, pelo menos esse iniciozinho, você realmente se dá mal. E depois, ó, não adianta chorar, tá? Não adianta chorar. O que são monômios semelhantes? Vamos lá, olha que moleza. Monômios semelhantes são aqueles que possuem, vou até escrever, são aqueles que possuem a mesma parte literal. Gente, ele tem que ter, na verdade, eles, né, para que sejam semelhantes, eles têm que possuir exatamente a mesma parte literal. A parte literal tem que ser igualzinha, não pode ter nenhuma diferença. Então, ó, por exemplo, eu vou colocar aqui os monômios e você vai me dizer aí, você vai pensando, tá? Eu tenho o poder de ouvir os pensamentos. Você vai pensando e a gente vai identificando aqueles que são semelhantes e aqueles que não são semelhantes. Vamos lá. Vou colocar exemplos aqui, ó. Exemplo A. Vamos identificar os semelhantes, ó. Vamos identificar os monômios semelhantes. Vamos identificar os monômios semelhantes. Eu vou pegar o primeiro aqui, ó. 2AB e simplesmente AB. São semelhantes, porque a parte literal, ó, é igualzinha. O coeficiente numérico, ó, não importa. Ok? Lembrando também que esse coeficiente numérico, ele é um número real, tá? Você já estudou o conjunto dos números reais, você sabe quais são os números reais. O B aqui, ó, vamos dar um outro exemplo, ó. Esses dois, eles são semelhantes? Não são semelhantes. Porque a parte literal não é igual, ó. Esses dois, ó, apesar de conterem as mesmas variáveis, as mesmas letras, eles não são semelhantes. Então, ó, esses aqui, ó, não são, vou até riscar, e esses daqui são, ok? Repetindo, monômios semelhantes são aqueles que possuem a mesma, mas tem que ser exatamente igualzinho. Se for diferente, um detalhezinho, os monômios não serão semelhantes, ok? Então, essa parte aí, ó, eu acredito que ficou bem explicadinho. O que nós vamos fazer agora? Agora é aquela parte que você gosta. Eu tenho certeza que você gosta dessa parte. Agora é a parte que a gente começa a fazer as contas. Então agora você vai fazer conta. Só que a gente precisa primeiro falar sobre as operações algébricas. Ó, vamos às operações. Nós vamos falar de algumas. Olha lá. Nós vamos falar de adição. Nós vamos falar de subtração. Nós vamos falar de produto. E nós vamos falar de potência. Ó, vamos falar desses 4 assuntos. Por incrível que pareça, são assuntos bem fáceis. Eu tenho certeza que você vai conseguir entender bem rapidamente. Ok? Vamos falar disso aqui, ó. Adição, subtração, produto e potência.
Começamos com a adição. Como é que nós vamos somar monômios? Vamos considerar, então, vamos criar aí dois monômiozinhos. Vou criar dois monômios. Vou botar aqui em cima para a gente utilizar em todos os exemplos. Ó, considere os monômios. Vamos chamar o primeiro de A. Ó, A vai ser 2 vezes AB ao quadrado. O monômio B, 3AB ao quadrado. E o monômio C, BX. Ok? Vamos usar esses monômios aí daqui para frente. Então, olha o que eu quero fazer agora. Eu quero somar os monômios A mais B. Somar os monômios A e B, né? Eu vou fazer a soma A mais B. Como é que eu vou fazer? Vou pegar o monômio A. Vou pegar o monômio B. Olha como é que é a soma de monômios. A soma de monômios, ó. Eu vou somar os coeficientes e repetir a parte literal. Então, eu vou fazer essa conta, ó. É claro que você não vai botar assim, né? Tá? Eu vou somar os coeficientes e repetir a parte literal. Então, vai ficar 2AB ao quadrado mais 3AB ao quadrado, 5AB ao quadrado. Difícil. Você já fazia isso quando você somava, por exemplo, 2x mais x. Vê se você não fazia isso. 2x mais x, ó, aqui, ó. Você não fazia 2 mais 1 e depois repetia o x, não ficava 3x? Então, esse é um conteúdo que você já sabia. Ok? Difícil? Agora, olha aqui, ó. Vamos continuar na adição. Só que agora eu quero fazer, ao invés de A mais B, eu quero fazer A mais C. Então, vamos pegar o A, que é 2 vezes AB ao quadrado. Eu vou somar com o B, que é BX. O que eu vou fazer? Qual é a regra? Não tem regra. Eu só posso somar monômios semelhantes, ou seja, monômios que tenham a mesma parte literal. Esses monômios têm a mesma parte literal? Não tem. Então aqui, ó, não dá para somar. Você só vai conseguir fazer essa soma se você souber os valores do A e do B e do X. Sem saber os valores do A, do B e do X, você não consegue resolver. Entendeu? Essa regra também serve para subtração. Eu só posso somar e subtrair monômios semelhantes. Então, eu vou fazer agora a subtração. Ó. Eu quero fazer agora a subtração. Quero fazer, ó, A menos B. Então, vamos lá. Quem é o A? 2AB ao quadrado. Quem é o B? 3AB ao quadrado. Não temos a mesma parte literal? Temos. Então, o que nós fazemos agora? Se a gente já tem a mesma parte literal, a gente simplesmente vai subtrair os coeficientes, são semelhantes, né? E repetir a parte literal. Então vai ficar o quê? 2 menos 3 vai ficar assim, ó, menos
1ab ao quadrado. Só que não precisa você colocar menos 1ab ao quadrado. Então você pode colocar assim, ó, menos ab ao quadrado. Ok? Se eu te perguntasse qual é o coeficiente do monômio a menos b, coeficiente numérico, seria o quê? Menos 1. E a parte literal? ab ao quadrado. Ok? Eu não falei ali em cima da divisão, mas tem a divisão aqui também, tá? Ele esqueceu aqui o nosso amigo, mas a gente também vai falar sobre divisão. Já falamos sobre adição e subtração. Agora nós vamos falar sobre multiplicação. Ou produto, né? Produto. Usando sempre esse monômio aqui, ó. Tá dando para vocês enxergarem esse monômio aí? Acho que tá, né? Tá. Agora nós vamos fazer o produto, ó, AB. Professor, não precisa botar aqui um símbolozinho, não. Não precisa não. Ok? AB. Quem é o monômio A? 2ab ao quadrado. Aí eu vou colocar entre parênteses, tá? 3ab ao quadrado. Ok? Entre letras você pode colocar ou não, tá? Agora, ali nos monômios ali você tem que colocar. Beleza? Então, como é que a gente faz o produto? Também é muito fácil. A gente vai multiplicar os coeficientes, ó, 2 vezes 3, e vai multiplicar a parte literal. Vai fazer a vezes a, vezes b ao quadrado, vezes b ao quadrado. Ou seja, a gente está multiplicando todo mundo. Como é que ficou? 2 vezes 3, 6. A vezes A. Repete a base e somos expoentes. Você já sabe. B vezes B ao quadrado vezes B ao quadrado. B elevado a 4. Está aqui o nosso monômio AB. Ou seja, A vezes B. Multiplica a parte literal, multiplica os coeficientes numéricos, né? E multiplica também a parte literal. Coeficiente numérico, parte literal. Ao invés agora de fazermos A vezes B, vamos fazer B vezes C. Ó. Eu quero o produto BC. Quem é o B? 3a ao quadrado, perdão, AB ao quadrado, vezes BX. Eu vou colocar entre parênteses assim, tá? Mas depois você não precisa colocar, mas tem que ter cuidado para não se enrolar. No início, coloca. Então, e agora? Eu posso fazer esse produto? Posso? Posso. Eu vou multiplicar os coeficientes. Ó. Aqui, ó, qual é o coeficiente daqui do BX? É 1. Então, eu vou fazer ó, 3 vezes 1, 3. Eu posso fazer até direto. Ó. A, não tem nenhum A ali. B ao quadrado. Ó. Esse B está elevado a 1. Ó. B ao quadrado vezes B elevado a 1. B elevado a 2 mais 1, 3. E só sobrou quem? O X. Professor, eu posso multiplicar monômios que não são semelhantes? Perfeitamente. Aquela regra, né, dos monômios serem semelhantes, eu só puder utilizar os monômios semelhantes, quando eu só posso usar os monômios semelhantes, essa regra é somente para adição e subtração. Tanto produto quanto divisão, eu posso dividir qualquer um. Olha lá. Agora eu vou falar da divisão. Vamos fazer, ó, A dividido por B. Então, vamos lá. Quem é o nosso A? 2 vezes A vezes B ao quadrado. E o denominador vai ser o quê?
3 vezes A vezes B ao quadrado. Veja bem, quando a gente tem variável no denominador, a gente tem que sempre ficar atento que essas variáveis não podem assumir o valor de zero, ok? Mas aqui, como você está só aprendendo, a gente não está preocupado com isso. O que eu vou fazer? É divisão. Aqui, ó, a gente não colocou isso, mas são produtos. Ó. Eu posso cancelar b ao quadrado com b ao quadrado. Eu posso cancelar a com a. Sobrou o quê? 2/3. Difícil? Pô, mas não é mesmo. Agora eu vou fazer, ó, A dividido por C. Quem é o A? 2AB ao quadrado. E o C? BX. Gente, eu estou usando exemplos simples, tá? Mas as regras são básicas. Ok? Você pode ter, na hora de somar monômios, você tem que somar frações, tem que fazer em IMC, ok? Você pode ter que somar números decimais. Eu estou explicando ele bem basicamente, mas os exercícios você tem que fazer. Não adianta só ficar dependendo da explicação, tá? A explicação é simples e é básica. Soma e subtração de monômios tem que ser semelhante. O grau soma o expoente da parte literal. Na divisão e na multiplicação, divide o coeficiente e depois divide a parte literal. Na multiplicação, multiplica o coeficiente, multiplica a parte literal. Não tem mistério. Olha lá. Aqui, ó, eu vou dividir, ó, 2 por 1, vai ficar 2 lá no numerador. O A não tem ninguém para cancelar lá embaixo, então vai ficar sozinho. Esse B ao quadrado, ó, eu tenho B ao quadrado e eu tenho B aqui embaixo. Ó, B ao quadrado dividido por B, divisão de potências de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes, ó, 2 menos 1, 1, B. E o X, não tem ninguém para simplificar lá em cima, ó. Acabou. Ok? Também é bem tranquilo. Agora, nós vamos falar de potência. Vamos lá falar de potência aqui, ó. Vou trazer um pouquinho aqui para o lado. Vamos falar de potência de monômios. Potência de monômios, ela vai seguir aquela regra normal, aquela regra básica de potências, né, de números reais, de números inteiros e de números naturais. As regras são as mesmas. Vou dar um exemplo. Ó, 2x sobre y ao quadrado elevado ao cubo. A potência, uma coisa que a gente não pode jamais esquecer é que a potência, ela é, na realidade, uma representação de um produto. A potência era essa base vezes ela mesma 3 vezes. Só que a gente vai usar aquela regra de potência, ó. Eu vou elevar cada elemento a 3, ó. Então, ó, 2 elevado ao cubo vezes x elevado ao cubo. E aqui no denominador, ó, vai ficar y ao quadrado elevado ao cubo. Isso aqui, ó, no denominador é uma potência de potência. Então, ó como é que vai ficar. Vou fazer essa conta, né? 2 ao cubo é 8 vezes x ao cubo sobre potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. Ok? Potência de monômios. Também fácil. Você usa aquela regra de potência que você aprendeu algumas aulas atrás. Ok, gente?
Aí, esse é o nosso exercício base, né? São bem tranquilos esses exercícios que foram feitos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Fico feliz. Certo? E a gente nos encontra aí na próxima aula. Ok? Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!